Análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência natural, formulada pelo psicólogo americano B. F. Skinner, que estuda o comportamento humano a partir da interação entre organismo e ambiente. A atenção do pesquisador é assim dirigida para as condições ambientais em que determinado organismo se encontra, para a reação desse indivíduo a essas condições, para as consequências que essa reação lhe traz e para os efeitos que essas consequências produzem, processo denominado tríplice contingência, unidade funcional dessa ciência. Nesse sentido, o comportamento é entendido como uma relação interativa de transformação mútua entre o organismo e o ambiente que o cerca, na qual os padrões de conduta são naturalmente selecionados em função de seu valor adaptativo. Trata-se de uma aplicação do modelo evolucionista de Charles Darwin ao estudo do comportamento que reconhece três níveis de seleção: o filogenético, que abrange comportamentos adquiridos hereditariamente pela história de seleção da espécie; o ontogenético, que abrange comportamentos adquiridos pela história vivencial do indivíduo; e o cultural, restrito à espécie humana, abrange os comportamentos controlados por regras, estímulos verbais ou simbólicos, transmitidos e acumulados ao longo de gerações por meio da linguagem. A análise pode ser experimental, no âmbito da pesquisa básica, baseando-se sobretudo em experimentos empíricos, controlados e de alto rigor metodológico com animais e humanos, ainda que este último demande certas limitações investigativas em virtude de maiores restrições ético-morais, ou aplicada, onde os resultados experimentais são diretamente aplicados a contextos não controláveis objetivamente, como acontece na maioria das formulações de estratégias terapêuticas. Apesar da pesquisa básica centrar-se preferencialmente na observação direta de comportamentos públicos, abertos, considera-se nos âmbitos teóricos e aplicado também o mundo privado, encoberto do sujeito. O mundo privado, acessível apenas ao próprio indivíduo e relatado, caso humano, ao mundo externo por meio do relato discursivo, comportamento verbal, é convencionalmente entendido por diversas abordagens teóricas da psicologia e pelo senso comum como subjetividade. A problemática envolvida acerca da subjetividade na análise do comportamento foi cuidadosamente abordada por Skinner, principal representante dessa ciência. Desde que é um processo, e não uma coisa, não pode ser facilmente mobilizado para observação. É mutável, fluido e evanescente, e, por esta razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade e energia do cientista. Contudo, não há nada essencialmente insolúvel nos problemas que surgem deste fato. Skinner, Ciência e Comportamento Humano. A análise científica do comportamento começa pelo isolamento das partes, variáveis, simples de um evento complexo de modo que esta parte possa ser melhor compreendida. A pesquisa experimental de Skinner seguiu tal procedimento analítico, restringindo-se a situações suscetíveis de uma análise científica rigorosa. Os resultados de seus experimentos podem ser verificados independentemente e suas conclusões podem ser confrontadas com os dados registrados. Assim, fazer análise do comportamento é determinar as características, dimensões da ocasião em que o comportamento ocorre, identificar as propriedades públicas e privadas da ação e definir as mudanças produzidas pela emissão das respostas, no ambiente, no organismo. Para Skinner, um evento comportamental é o produto conjunto da história de aprendizagem do sujeito. Assim, pode-se dizer que o ambiente, externo, físico, social, interno, biológico, histórico, seleciona grandes classes de comportamento. Seleção por consequências. O modelo causal de seleção do comportamento por consequências foi proposto por Skinner, 1981. A explicação selecionista do comportamento é eminentemente histórica, e abre mão de argumentos semelhantes àqueles do paradigma da mecânica clássica. Em relação a este ponto, um erro frequente nas críticas à análise do comportamento é acreditar que, dentro do behaviorismo, a causa de um comportamento deve ser necessariamente imediata. Pelo contrário, a causa de um comportamento não precisa estar próxima e imediata, já que a causação imediata, se necessária, se opõe à explicação histórica, que, por sua vez, incorpora a história da espécie, a história do indivíduo e a história da cultura, considerando-se estas como três processos de seleção do comportamento. A análise recai sobre o produto integrado desses processos históricos, e sua separação ou análise é um artifício meramente didático ou metodológico. O comportamento humano é o produto da ação integrada e contínua de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais, Skinner, 1981. Isso evidentemente ainda passa pelo crivo de uma análise funcional de cada elemento destes circunstancialmente.
o que faz da análise do comportamento uma ciência preocupada com a prática e a função das coisas na vida do sujeito. Não se trata, portanto, de aniquilar um dado comportamento disfuncional, mas avaliar as razões pelas quais ocorre e como implementar novos comportamentos e de que maneira isto poderia ser útil na real vivência do indivíduo. Esse método é muito utilizado pelas grandes organizações mundialmente no mundo competitivo. Crítica ao mentalismo. Esta ciência destaca-se, em regimento da filosofia e abordagem teórica behaviorista, pela exclusiva rejeição do modelo de pensamento dualista que divide a constituição humana em duas realidades ontologicamente independentes, o corpo físico e a mente metafísica, ou seja, nessa perspectiva processos subjetivos tais como emoções, sentimentos e pensamentos, cognições são entendidos como substancialmente materiais e sujeitos às mesmas leis naturais do comportamento. Tal entendimento não rejeita a existência da subjetividade, como dito anteriormente, mas destitui a mesma de um funcionamento automatista. Logo, embora Freud e os psicodinâmicos estivessem igualmente interessados na base ontológica da ação, Skinner adotou uma posição mais extrema, afirmando que todos estes fatores conhecidos tradicionalmente como mentais são, na realidade, comportamentos e devem ser estudados como tais, não classificados como causa do comportamento, o que o coloca em oposição a explicações internalistas, sejam elas de caráter mentalistas ou organicistas. Em resumo, para Skinner, os pensamentos e as emoções não podem ser causa do comportamento e sim classes comportamentais específicas.